Você identifica a existência de diferentes setores ou departamentos na sua empresa? Você sabe que a existência de um sinergismo entre esses diferentes departamentos é fundamental para que a mesma não chegue ao colapso e venha a falir? Essas perguntas talvez você tenha. E o mais importante de tudo isso, como você enxerga o alinhamento dos processos desses diferentes setores? Caso essas dúvidas não tenham sido respondidas por vocês, acompanhe esse vídeo. E acompanhar esse vídeo vai ser hiper importante. Breve, eu vou estar apresentando a vocês, sabe quem? Vou estar apresentando a vocês a Expanet. A Expanet será aquela que irá ajudar todos vocês a entender melhor a dinâmica disso tudo. Continue conosco, entenda um pouquinho mais de processo que será abordado nesse vídeo. Vamos lá? Vamos juntos? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar sempre de olho nas nossas novidades e segue a gente também aonde? Isso, lá no Instagram, Monique. No Instagram é fundamental. Conteúdos exclusivos só para o Instagram. Só para o Instagram. Eu sou o Cláudio Peixoto, um dos cofundadores do canal Seu Negócio Fit. E eu sou a Monique Monteiro, cofundadora do canal, e hoje a gente está aqui para falar sobre processos. Mas antes de nós apresentarmos a vocês de maneira fria e crua o conceito de processo, vamos tentar entender a estruturação das empresas, é um ponto importante. Antigamente, determinados setores eram identificados de maneira isolada, distante. Na realidade, quase uma relação vertical em que um setor não se falava com o outro. Hoje, nenhuma empresa funciona assim. Por mais que eu tenha núcleos da empresa, a relação é uma relação horizontal, ou seja, existe a necessidade para o sucesso dessa empresa da comunicação horizontal entre os diferentes setores. A partir daí, então, agora nós podemos conceituar processo. Então, Monique, o que vem a ser processo? Quando a gente pensa em processo, para facilitar, a gente entende o processo como uma sequência de atividades estruturadas em que a gente busca prestar um serviço ou desenvolver um produto para atender a um cliente ou uma demanda do mercado. Então, sumariamente, o processo é em si uma sequência de atividades que a gente precisa desenvolver para prestar um serviço de qualidade. Na realidade, todo business process ele deve estar vinculado a partir de atividades que sejam conectadas entre si. Elas devem ser montadas, estruturadas de maneira a ser aplicadas de forma fácil e tremendamente transparente para os colaboradores. É o desenho das atividades que você precisa fazer para entregar um serviço de excelência. Então, como a gente falou lá na BGN Pessoas, em clientes, como identificar necessidades e expectativas do cliente para desenhar um serviço de excelência, o que garante que você entregue um produto de excelência todas as vezes para todos os clientes é em si a definição dos seus processos. E aí, pegando esse gancho ainda, Monique, lá na BGN Pessoas também, isso é uma chuvinha que está caindo aqui no Rio de Janeiro hoje, galera. A gente não gosta de chuva, mas chove aqui. Lá na BGN Pessoas, um dado interessante, nós chamamos de fornecedores. E é importante que esse business process, vocês tenham foco também que nos fornecedores. Os fornecedores, não esqueçam, faz parte do negócio. Agora, como o canal Seu Negócio Fit enxerga esse processo? O processo para nós é uma atividade estruturada a partir dos objetivos ancorados nas metas que você tem para a sua empresa, levando em consideração que as demandas do seu cliente, e lembrando, essas metas podem ser setoriais e usualmente são, tá? Mas ainda focados no seu cliente de acordo com a missão, visão e valores da sua empresa. Ou seja, atividade estruturada, objetivo ancorados em metas, isso aí pensando nos diferentes setores, pautado na essência que é o cliente, a partir da missão, visão e valores da sua empresa. Correto? Então, o que temos mais ainda, Monique, para esse processo todo? Bem, a gente percebe aí que desde a década de 1950, quando se fala em gestão, as grandes empresas começaram um movimento do toyotismo, que vem lá do modelo Toyota de produção, em que preconiza que um processo ele deve ter atividades específicas, bem definidas, em sequência, com definição de tempo, que buscam um resultado e tem uma via de comunicação clara. Perfeito. Então, nós temos fluxos para isso aí. De que maneira, Monique? Como é que funciona isso aí? Bem, deve ser o mais simples e claro possível, então. Sim. É sempre importante a gente falar também que, independente do nível hierárquico com o qual você esteja conversando, adaptar o seu discurso. Então, se você vai conversar com um diretor, provavelmente você vai ter um discurso com informações mais agregadas e um outro nível técnico.
Se você vai conversar com um auxiliar de limpeza, você tem que mudar o seu discurso, porque se você levar esse mesmo discurso para ele, muito provavelmente ele não vai conseguir captar a sua mensagem. E você não vai conseguir capturar dele informações muito importantes para o desenho do seu processo. Agora, existe uma hierarquização dentro do mesmo setor? Dentro do mesmo setor deve haver uma liderança, tem alguém que deve estar sobre alguém em termos de liderança da empresa? Sim, todo setor deve ter um líder. Por quê? E até por isso as grandes empresas trabalham em departamentos. Então, cada departamento tem o seu líder. Então, trazendo para a área da saúde, vamos pensar aqui. Se a gente tem uma clínica ortopédica, então provavelmente você vai ter alguém que seria o líder geral, alguém que seria o líder dos ortopedistas, dos fisioterapeutas, da área de gesso. Na parte de radiografia, né, das imagens, né? Exatamente. Das imagens, assim vai. Exatamente. E todos esses líderes se comunicam de uma maneira horizontal e também vertical com o superior geral, né? Então, dessa maneira, se garante que todas as informações estão fluindo da maneira correta para que consiga se prestar um serviço de excelência. Então, dentro de um processo, eu posso entender que eu tenho algumas etapas bem definidas, né? O que eu tenho aí? Eu tenho a etapa de entrada, que usualmente é chamado de input. Invariavelmente, ela vem a partir de um fornecedor. Vamos lembrar, esse fornecedor pode ser um fornecedor externo ou ainda um fornecedor interno dentro de determinado setor. Eu tenho o processo propriamente dito e eu tenho a saída que é voltada para o cliente, que é o output. Né? E é um dado interessante chamar a atenção de vocês que o foco continua sendo o quê? O cliente. Então esse processo é construído para ele, por isso que aqui na entrada esse fornecedor tem que saber de maneira muito pronta e muito clara o que se quer entregar lá na frente. O processo tem que ser construído seguindo esse alinhamento, correto? Ainda temos que chamar a atenção de vocês que algumas estratégias elas podem ser alimentadas. Cláudio, eu posso dividir meu processo em algumas etapas maiores, eu posso deixar esse fornecedor bem aqui na entrada dele, dividir esse partir desse fornecedor, esses inputs, esses insumos aí e ter a saída também diversificada? Pode, mas na realidade 3 pilares são básicos: a entrada, o processo e a saída. Fornecedor na entrada, cliente na saída, ok? E aí é interessante, existe uma diferença entre cliente e consumidor, vocês já ouviram isso mais à frente, mas em tese, cliente é quem compra o serviço, né? Consumidor é quem é beneficiário daquele serviço, é quem usufrui do serviço. Na maioria das empresas da área de saúde, cliente e consumidor se confundem. Mas, por exemplo, se você tem um filho, você contrata uma escola de natação para esse filho, você é o cliente, porque você está comprando aquele serviço. Quem é o beneficiário? Quem está usufruindo do serviço? O seu filho. Então, na realidade, nesse momento, existe uma relação aí que envolve o quê? 3 partes. O cliente, que é você comprando o serviço, o consumidor, que é o seu filho que está tomando o serviço, é o beneficiário, e a escola que está vendendo esse serviço. Isso pode acontecer nos mais diferentes setores dentro de processos claros e estruturados. Essencialmente, nós temos o cliente como sendo o quê? A base do nosso negócio. Então, ele, dentro de um processo, ele será sempre a referência primária, né? Então, a referência primária de um processo é o cliente. Mas pode haver referência secundária? Pode haver referência secundária sim, que é o suporte. O suporte que é dado o quê? Aos setores, que é dado aos departamentos. E esse suporte ele pode vir a partir o quê? De uma relação, como o Monique colocou ainda agora, totalmente horizontal entre os diferentes setores, mas também deve ser encarado de maneira vertical, a partir da gerência, ou as lideranças que o Monique falou. Então eu tenho, dentro da estruturação do processo, o cliente, como essência, ele é primário, independente da escola que eu venha escolher para estabelecer essa relação de processo, e dentro da demanda secundária, o suporte, que vem a partir do quê? Da organização e dos gerentes ou dos diferentes setores. O que temos mais então, Monique? Seria a organização hierárquica. Seria uma hierárquica, sim. E aí, pensando nisso, que tipos de processo a gente pode observar hoje nos negócios de saúde? Vamos pensar aqui. Desde um consultório odontológico, uma academia... Sim, uma clínica fisioterápica, um consultório de nutrição, os mais diferentes negócios. E aí vale a pena a gente parar um tempinho para identificar se, nesse meu negócio, eu consigo identificar departamentos, né, que estão interagindo, sim, ainda que não seja formalizado, sim, né, que estejam interagindo entre si para que eu consiga prestar esse serviço ao meu cliente, e identificar também que tipos de processo ou que processos são mais críticos hoje no meu atendimento que eu deveria desenhar, né, para garantir o padrão, para garantir o bom atendimento a todos os meus clientes e a todo momento. Então agora, pessoal, vamos tentar exemplificar um pouquinho para vocês
essa questão. Quase todas as empresas da saúde têm uma recepção ou um atendimento preliminar. Eu tenho que ter processo preciso para eles. Há necessidade de deixar isso claro. Por quê? Porque como é que vão ser realizadas essas vendas? Como é que vão se operar essas vendas? De que maneira eu tenho isso aí estruturado? Existe o que? Uma visita espontânea? Existe o que? Um alinhamento, uma captação de clientes em outros setores? Isso é importante, isso faz parte do processo. Eu tenho a operação propriamente dita. Vamos pegar um exemplo, uma clínica, por exemplo, ortopédico comunica colocou uma clínica na área da saúde ou uma academia. A partir do momento que o cliente chega na recepção, ele vai ser direcionado para um determinado setor, para um ambulatório, para uma sala de musculação, e lá existe também ainda, aspas, toda uma venda do serviço está sendo feito. Então, esse processo tem que ser, como essa chegada é feita à sala de musculação, como essa chegada é feita ao consultório, e assim vai. Depois daí, eu tenho a necessidade de pensar na manutenção e na conservação do meu espaço. Dado interessante, pasmem, algumas clínicas, algumas academias, eu já trabalhei em uma academia em que a sala de musculação, o piso era de mármore. Vocês imaginam, treinando, quem já faz exercício contra a resistência sabe o que eu estou falando, exercício com peso, exercício neuromuscular, você vai treinar numa sala de musculação com piso de mármore, ou uma área com alta circulação de pessoas e um piso que não dure 6 meses, ou uma parede que não seja lavada. O setor de manutenção e conservação vai ter que atuar precisamente aí. E mais recentemente tem sido cada vez mais destacado a questão da inovação e alinhamento com novas tendências. É muito importante que os gestores de cada um dos setores, e aquele líder, como a Monique falou, o líder mor, perceba que eu não posso permanecer muito tempo insistindo na mesma tecla sem que eu tenha ou sem que eu traga algum alinhamento com o mercado. O mercado está muito dinâmico, as informações estão acontecendo e o nosso cliente está muito consciente. Então é importante que eu tente deixar o meu negócio o mais alinhado possível. Hoje eu não vou mais utilizar um raio-x de filme, eu vou utilizar uma imagem digitalizada. Hoje eu não vou ter em muitas salas de musculação, mas aquela ficha antiga que ele ia no arquivo pegar. Hoje ele chega a fazer a impressão no modelo tipo como se fosse um rolerete bancário. Então, percebendo, esse alinhamento ele é muito importante. E o que temos mais ainda, Monique? Além disso, o número de processos, ele não é definido. Dependendo do negócio que você tem, da complexidade que esse negócio te exige, você vai ter mais ou menos processos para serem desenhados. Então eu posso entender que se eu tenho a identificação desses setores, o treinamento, ele também pode ser considerado um processo? Sim, e é essencial, porque lembra, a gente disse que BGN Pessoas é a BGN mais importante de todos os pilares. Então, sem a BGN Pessoas, a gente não consegue construir BGN Processos, né? Quem executa processos? Pessoas. Então, realmente, se tem um processo que eu diria que é um dos mais importantes, é o processo de treinamento. E não só dos entrantes, né, dos novos colaboradores, mas também o como eu atualizo aqueles que seguem no negócio comigo. Então, isso aí vai aumentar o conhecimento, como consequência também as competências. Será muito importante para que nós possamos fazer o quê? Alinhavar ainda mais e melhor os nossos negócios. Lembre-se, como nós falamos lá no início, a necessidade do sinergismo é fundamental. E é muito importante, galera, volto a insistir nessa tese. Os conteúdos estão se avolumando, nós vamos tentar deixar a coisa leve, mas é muito importante que você entenda a sequência que está sendo montada para vocês a partir das BGNs. Por quê? Pessoas que envolvem o quê? Envolvem clientes, colaboradores e fornecedores estão diretamente vinculados ao quê? A BGN processo. Não existe associação isso aí. O foco é o mesmo, a essência do negócio é o mesmo. Qual é? São os nossos clientes, independente do setor da empresa, da área de atuação que você venha efetivamente estar atuando. Clínica, consultório, academias, estúdio e tudo mais. Agora, gostou desse vídeo? O que você tem que fazer? Já sabe, dá um like, compartilhe. Nós vamos tentar com que cada vez mais nós possamos encurtar o tempo. Eu sei que o tempo, os últimos vídeos foram muito longos, então o tempo vai ser mais curtinho um pouquinho. E vai no Instagram. Diariamente nós estamos colocando conteúdos lá no Instagram para vocês. Ok? E o que temos mais? Última coisa, se você tem uma dúvida, não vá embora com dúvidas. Deixa aqui pra gente. Algumas dúvidas lá no Instagram estão surgindo, a gente vai começar a postar as enquetes, tá? Em relação a essas dúvidas e novos vídeos. Eu quero chamar a atenção para o último ponto. Paradigmas foram feitos para serem mudados. Paradigmas foram feitos para serem mudados. Se você insiste, sua empresa não está dando o sucesso que você espera, não está alcançando o resultado que você quer, você insiste em permanecer do mesmo jeito, sabe o que vai acontecer? Você vai permanecer no mesmo lugar. E não é isso que nós queremos. Conte conosco, estamos aqui para te ajudar. 2020 vai ser diferente. Ó, tamo junto. Obrigada. Tchau. Tchau.